Oi, gente! Esse vídeo é continuação do último vídeo que eu postei. Então, se você ainda não viu esse último vídeo, dá uma conferidinha lá antes de vir para esse vídeo aqui. Basicamente, como eu estava falando lá no outro, que eu enfiei na minha cabeça que eu deveria me tornar uma necessidade para ir para o síncrotron. E então, dessa forma, eu comecei a pesquisar vários sites que falavam sobre síncrotrons e sobre vendo entrevistas no site deles mesmo, para tentar descobrir alguma coisa que eu poderia estar fazendo e utilizando também minhas habilidades. E foi aí que eu parei no site internacional do síncrotrons. E lá eu observei que tinha todo um material de outros síncrotrons, de divulgação científica de radiação síncrotron, de luz síncrotron e esse tipo de coisa. Só que eu não estava observando nada na América Latina. Então eu percebi, eu acredito que isso deve ser uma necessidade, produzir divulgação científica do síncrotron. Eu imagino que seja uma necessidade, porque eu não tinha visto nada lá naquele site em específico. E foi dessa forma que eu comecei a produzir a ideia de construir algum tipo de material de divulgação científica de síncrotrons. Vou fazer um livro mais... Vou fazer um vídeo mais pra frente falando um pouco mais do livro, que nesse vídeo aqui de hoje eu gostaria de focar um pouco de como foi esse processo do treinamento no síncrotron, como que foi essa experiência, até mesmo porque de repente pode ser que tenha algum estudante que queira fazer isso, e na minha época eu gostaria muito de ter escutado alguém que já fez algum tipo de coisa, sabe, lá, pra saber como que eram as pessoas lá, as coisas que a gente poderia estar fazendo lá e esse tipo de coisa. Vou começar pelo processo seletivo, né? Eu participei de um processo seletivo, o que eu fui selecionada, que eu vou falar aqui neste momento, mas tem outros tipos de processo seletivo para estudantes. Eu vou falar um pouquinho da primeira edição da Escola Brasileira de Síncrotrons, que foi a que eu fiz. Eu tive que mandar, no caso, toda uma documentação, sabe? Tive que escrever uma carta, e na carta que eu coloquei da história do livro, meu orientador teve que escrever uma carta, eu tive que mandar outros documentos que você pode estar acessando no site deles, que tem uma aba que mostra os documentos que você precisa estar levando para poder participar desse processo seletivo. Levando não, você tem que mandar lá para um site que eles direcionam. Então, gente, depois que você manda toda essa documentação, você tem que esperar no seu e-mail e eles vão mandar um e-mail falando que você foi selecionada. Só que o que aconteceu no meu caso? No meu caso, eu só consegui ver esse e-mail, porque, sério, gente, de verdade, eu não sei explicar o que aconteceu exatamente. Ele não caiu na caixa de entrada, nem na caixa de spam. E eles, inclusive, falam assim, verifique a sua caixa de entrada, a sua caixa de spam. Só que, gente, não caiu na caixa de entrada, nem na caixa de spam. Caiu em todos os e-mails, naquela coisa lá de todos os e-mails, lá do Gmail. Ou seja, quando eu fiquei sabendo que eu tinha sido selecionada, faltavam 2 ou 3 semanas pro evento acontecer. E nisso, como eu também tinha que pagar uma inscrição e eu não tinha visto esse negócio da inscrição, eu perdi a minha vaga inicialmente. Só que como que foi esse momento? Eu tava, inclusive, indo fazer prova lá na minha universidade, só que nesse dia, foi bem na época, na verdade, que tava tendo uns apagões lá, então direto tava acabando a luz. E nesse dia teve um apagão, e aí a gente não sabia se o professor ia aplicar a prova ou não, né? Porque tava no apagão, só que tinha luz no corredor. E assim, já tava quase para acabar o semestre, o professor precisava fechar nota, então a gente ficou meio que confuso com relação ao que poderia estar acontecendo naquele momento, né? Se de repente ia fazer uma estratégia ali no corredor para aplicar a prova, porque nas salas não tinha luz. E nisso, um colega meu falou: Rayane, você tem o e-mail do professor? Porque eu preciso falar com ele, porque eu me machuquei e eu preciso conversar com ele, saber se ele vai aplicar a mesma prova, porque senão eu tô indo pro hospital, vou tirar um raio-x aqui do meu pé, porque eu me machuquei, que não sei o que. E eu fui procurar o e-mail desse professor lá em todos os e-mails. E foi aí que eu vi lá, EBS. Aí eu fiquei, esse e-mail aqui da EBS? E eu abri o e-mail e tava escrito bem assim, prezado selecionado,
selecione seu alojamento. Era alguma coisa assim, eu tava falando sobre alojamento, porque lá no Synchrotron existe já um alojamento para os pesquisadores ficarem lá enquanto eles estiverem desenvolvendo algumas análises. Eu não sei o que vai acontecer futuramente por conta do Sirius, se isso vai continuar, mas na época tinha. E aí eu fiquei, gente, que meio estranho esse e-mail, prezado selecionado, E eu achei muito estranho aquele e-mail. Só que aí eu continuei olhando lá na caixa de todos os e-mails e mandei o e-mail para esse meu amigo lá, para ele mandar o e-mail pro professor. Gente, e nessa hora, meio que deu um boom assim na minha cabeça e eu achei muito estranho aquele negócio prezado selecionado, selecione seu alojamento. Aí eu virei assim pra minha amiga, gente, essa menina, eu tava pegando uma matéria que tinham pessoas de várias áreas, tinha gente da farmácia, tinha gente da biotecnologia, eu que sou das ciências naturais, e ela era da odontologia. E eu mostrei esse e-mail pra ela. E eu falei, amiga, olha aqui esse e-mail. Tá escrito prezada, selecionada, selecione seu alojamento. Olha só isso, que não sei o quê. E aí ela virou assim, Rayane, você foi selecionada pra esse negócio. Na hora, gente, eu não tava acreditando. Sabe quando você não acredita? Porque eu já tinha feito a bagaceira, né? Tentando ser uma necessidade, que não sei o quê, e não tava dando certo. Gente, pra vocês terem ideia, nessa época eu fiquei, eu acho que meu negócio, eu tava dentro de uma área da física, né? Esse meu projeto era da física, porque eu tava na iniciação científica. E aí, na época, eu também achei que eu deveria fazer alguma coisa na biologia, porque meu negócio não era física. E nisso eu tava sendo estagiária na Embrapa, só pra vocês terem uma ideia. E isso vai resultar em algumas consequências que nos próximos vídeos eu vou contar. Porque eu estava fora do meu grupo de pesquisa quando fui pro Synchrotron. Então, basicamente foi isso o que aconteceu, porque eu estava sendo estagiária na Embrapa. Só pra vocês terem ideia. E aí ela falou, isso vai selecionado. Aí eu fiquei, como assim? Ela, o que é isso? Aí eu falei, então, é um acelerador de partículas. Ela, o quê? Como assim acelerador de partículas? Como assim, cara? Você é física que não sei o quê? Então, gente, apesar do projeto que eu estava inserida na época ser um projeto da física, pessoas de diversas áreas do conhecimento, elas podem utilizar o Synchrotron para suas pesquisas. Tanto pessoal, tem gente da geologia, tem gente da própria biologia, tem gente da farmácia, tem gente de vários tipos de engenharia trabalhando no Synchrotron, porque ele tem diversas aplicações em várias áreas do conhecimento, utilizando, no caso, a luz Synchrotron para o estudo dos materiais. Inclusive, eu vou postar aqui algumas eu fiquei lá, depois disso, chocada com essa coisa aí. Eu voltei pra casa, gente, o que tá acontecendo, né? A gente não tava nem esperando, eu levei foi um susto, porque eu não tava esperando nada disso, sério. Gente, eu ia fazer uma prova no final do semestre, tava acabada e recebi essa notícia. E na mesma hora, quando eu cheguei em casa, eu mandei um e-mail pro pessoal lá da EBS falando, gente, isso daí foi um erro? Será que aconteceu um erro? Eu fui selecionada mesmo? Aí depois eu, Caíne, eu acho que você foi selecionada. Aí eu mandei outros e-mails. Gente, olha o que aconteceu comigo. Esse e-mail não caiu na caixa de entrada, nem na caixa de spam, ele caiu em todos os e-mails. Gente, sério, eu não tava acreditando, gente, cara. Só o que me faltava, né? Porque, gente, olha, sem comentários. E no outro dia eu conversei com o meu orientador e falei pra ele toda a história. Ele, Rayane, você precisa ligar lá, que não sei o quê, porque a gente precisa ver isso logo, porque tá faltando pouco tempo, porque eu acho que você deveria tentar ver o que poderia ser feito. E nisso eu recebi um e-mail que tinha sido selecionado uma outra pessoa no meu lugar, que eles teriam que conversar lá pra ver o que poderia ser feito na minha situação, porque era um evento que precisava de recursos, né? Porque tinha o coffee break, tinha um montão de coisas, então eles não sabiam se davam para selecionar um outro candidato, né? Tendo em vista toda essa situação. E o pessoal, na época, estava envolvido com portas abertas do Synchrotron. Olha aí, uma outra forma de conhecer o Synchrotron. Os pesquisadores, eles abrem as portas lá do laboratório, do LNLS e de outros laboratórios que constituem o CNPEM, porque esse Synchrotron fica no Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais. Fica lá no CNPEM, porque o LNLS, que é onde fica o Laboratório Nacional de Luz Synchrotron, que é onde fica o Synchrotron, ele fica no CNPEM.
E lá no CNPq tem outros laboratórios nacional, então os pesquisadores estavam envolvidos com esse portas abertas, para a população conhecer o síncrotron e as pesquisas que tinham lá. E todos os pesquisadores estavam envolvidos com isso quando aconteceu essa loucura aí comigo. Então realmente estava um negócio muito complicado, né? De resolver essa minha situação. E eu fiquei naquela, gente, agora, será que eu vou, será que eu não vou? E olha aquela loucura, eu liguei lá. E aí eu liguei lá, né? Que, assim como o meu orientador falou, ele liga lá pra ver. E na hora que eu liguei lá, o atendente falou, e aí, que não sei o que você deseja, alguma coisa assim. Eu falei, então, é porque aí eu contei toda a história, que eu tinha feito o livro, que eu queria muito visitar, só que não tava dando certo. Aí eu falei que tinha perdido a vaga, será que não tem como visitar, não? Aí ele falou, calma menina, que não sei o que, já que você foi selecionada e aconteceu tudo isso, eu vou dar um jeito de conversar aqui com o pessoal. Mas é aí que ele me explicou que o pessoal estava envolvido com as portas abertas, que eu teria que esperar mais um pouco. E eu fiquei naquele conflito, né, sem saber se eu iria ou não. E depois de, eu acho que demorou horas depois disso. E aí ele chegou com a resposta que eu teria que pagar a inscrição lá e tal, pra eu poder ir, né? Porque eu teria que arrumar uma viagem. E, gente, ia arrumar a viagem, gente, num tempo rápido desse. Ainda tava terminando o semestre. Eu ainda tava entregando trabalho, entregando prova. Foi neste contexto que se deu aí a minha seleção. Depois que eu consegui resolver todos esses problemas iniciais, né? Gente, eu cheguei lá super empolgada, sério. No início eu tava com medinho, sinceramente, eu tava com medinho, porque eu sabia que eu teria que fazer algumas provas lá dentro. Eu teria que fazer umas provas guiadas, estava escrito lá no formulário que eu me inscrevi para essa EBS. E eu tava com medinho, só que como tudo isso foi de um jeito tão, digamos assim, dramático, foi um começo muito dramático, meio que esse medinho ele ficou muito pequeno, porque eu ainda tive a chance de perder a minha chance de participar desse processo, né? E nos primeiros momentos eu tava super entusiasmada, sabe? Porque imagina, uma coisa que eu tava vendo nos vídeos, tava vendo, observar na realidade. E a gente teve toda uma recepção, tinham pessoas de várias áreas do conhecimento, várias pesquisas incríveis. Depois eu falo um pouquinho das pesquisas de uns colegas que eu achei super interessante, um próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, olha, na primeira semana nós tivemos aulas normais, assim, dentro de uma sala que tem ali próxima do síncrotron. Inclusive eu vou postar um vídeo aqui mostrando como que era mais ou menos, onde ficava o síncrotron e onde nós estávamos tendo essas aulas. Aulas de slide mesmo, os professores conversando conosco, fazendo algumas coisas assim, numa lousa lá. E foi uma aula assim comum na primeira semana, a gente podia tirar algumas dúvidas. Isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque eles estavam muito abertos, sabe? Caso a pessoa tivesse uma pergunta, você poderia perguntar, você poderia mandar um e-mail para o pessoal lá. E eu percebi uma abertura muito grande mesmo desses profissionais, principalmente que já estavam lá no síncrotron, principalmente para tirar dúvidas, né? Então, a primeira semana foi basicamente assim. E no final de semana, a gente teve também um churrasco e a gente também foi conhecer as obras dos Sírios, porque na época o Sírios ele ainda estava em construção e a gente só estava tendo aulas, no caso, também sobre os Sírios, mas também um pouco sobre o VX, que é esse síncrotron que o pessoal estava utilizando naquele momento. E olha, foi muito, muito, muito legal. No final de semana, a gente saiu para alguns barzinhos lá em Barão Geraldo, que era o bairro mais próximo ali, universitário. Foi muito interessante. Eu não aguentei ficar até muito tarde, porque eu já estava cansada do meu semestre, né? E meu máximo era ficar até umas 2 horas da manhã, não sei, sábado e domingo, eu acho que foi os dias que eu saí, foram os dias que eu saí, né? Mas teve um pessoal que virou. Não sei como conseguiu, porque eu tava exausta, porque foi cansativo, sério. Eu já tava cansada do semestre, mas várias aulas, o dia praticamente todo, de manhã e de tarde. E quando chegava à noite eu dava uma revisada das coisas que a gente tinha estudado durante as aulas e tal.
Então foi essa basicamente a primeira semana. E depois eu vou contar no próximo vídeo como foi a segunda semana e como foi a prova. Fazer a prova final deste treinamento, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. No final dos meus vídeos eu tenho deixado o site da LNLS com algumas oportunidades para estudantes. Eu não informei na hora que eu estava falando das oportunidades, mas também existe oportunidade para professor de física. Dá uma olhadinha lá no site, existe um processo seletivo também para professores, tá ok, pessoal? Beijos de luz!